Ali tá rolando, no rodapé da tela aí, tá rolando o Race Recap da última etapa aí do AMA Motocross que aconteceu em Impala. Essa etapa que foi decisiva pro título, tanto da 250 quanto da 450. Da 250 tava mais fácil pro Jeff Lawrence, ele podia pegar um pouquinho mais leve. Mas na 450 foi a final mais apertada da história. Eles chegaram na última etapa com 1 ponto de diferença só entre o Sexton e o Tomac. Sendo que poderia chegar no 0-0, poderia chegar empatado lá. Porém, o Sexton tomou, no Colorado, se eu não me engano, ele tomou uma penalização por ter saltado onde não devia, de 1 ponto. Que foi esse 1 ponto. Ele e o Roxy. Que foi esse 1 ponto de diferença. Ou seja, poderia ter sido mais apertado ainda. A segunda final mais apertada da história foi em 1996, entre o McGrath, que é o rei do Supercross, mas andava muito no motocross também, e chegou ele e o Emig, com 6 pontos de diferença entre de um para o outro na final. Porém, o Emig ganhou as duas baterias e foi campeão. Então, assim, pra vocês terem ideia de como foi essa etapa. E, para piorar a situação, essa corrida de pala é a casa, entre aspas, do Sexton, né? E o Tomac tinha uma missão difícil aí, porque no começo do ano a etapa de abertura foi ali e o Sexton tinha ganhado as 2 baterias com muita facilidade. Mas aí chegou na final e dividiu os homens dos meninos, né? A experiência da juventude, né? O que vocês acharam? Apesar dele estar atrás ali, eu acho que todo mundo estava contando com o Sexton aí. E o último ano do Eli Tomac, né? Não, a princípio não tem nada certo, né? O ano que vem ele só está assinado com o Supercross, mas se comentam que seria a última temporada dele no motocross e no outdoors. E lembrando um detalhe importante, tá? A previsão lá era 107 graus Fahrenheit, que dá 41 graus Celsius, né? Sim. Quente pra cacete. Eles estavam com diminuíram 5 minutos aí de cada bateria, mas de qualquer forma os caras não tiram a mão. Até o final ali... O que deu que falar, né, que os antigões aí até postaram lá no Instagram na época deles 500 cilindradas, acho que era 45 minutos e era o calor também do jeito que tava. Enfim, eles decidiram entre eles e as equipes ali diminuir 5 minutos por bateria. Normalmente é 30 minutos mais 2 voltas, foi 25 minutos mais 2 voltas para cada bateria de cada categoria. O que eu acho que no final das contas não mudou muito o resultado de nenhuma delas, né? Acho que pro final não... Não, a intensidade dos caras é a mesma. Isso, assim, claro que, apesar de ter diminuído, o calor estava muito grande e isso diferencia. Você viu no tempo ali, né? Os 3 primeiros sobravam. Você via quem realmente estava com o campeonato ali, com a faca no dente, quem não estava, né? Sim. Mas o caso do Sexton, eu acho que ele vacilou ali na segunda bateria, né? Na primeira foi bem garrido ali... E na segunda ele desesperou total, começou a cair toda hora e... Eu tava vendo ao vivo e particularmente eu acho que ele tinha por obrigação que ganhar a primeira bateria para tentar ter chance na segunda. Ainda assim, talvez a experiência do Tomac fizesse o Tomac ganhar na segunda. Mas assim, o primeiro passo pro Sexton ter alguma chance era ter ganhado a primeira. Quando ele não ganhou a primeira, eu falei, cara, já era pra ele. Mas como é que ganha com o Tomac atrás dele, analisando ele o tempo todo e... Aquele caminhão truque vindo atrás? Meu irmão. E é o cara, né? Além de ser um cara provou. Bom, é um cara experiente, né? Já era 3 vezes campeão do AMA Motocross. Tinha ganhado o Supercross já esse ano. Ganhou tudo, né? No final das contas. Só faltam Nações agora pra fechar com chave de ouro. Tá num momento bom, né? E aí ele chegou e passou o Sexton na primeira bateria. O Sexton ainda tentou dar um combate no final, ele não conseguiu. Enfim, aí na segunda bateria foi só ele, assim, cozinhar o galo, né? Como se fala. Mas o que eu fiquei impressionado... Assim, na segunda ele não cozinhou o galo, não. Ele largou fora, se eu não me engano, lá perto do 10º, né? Não sei se o oitavo, Sexton não deu nem tempo pra ele cozinhar o galo. E veio lá de trás e assumiu a ponta. Então o cara não marcou bobeira, não, cara. Saiu lá ao contrário do Sexton, que começou a cair. 3 quedas. E assim, a bateria começou bem favorável pro Sexton se dar bem, né? Que ele tava mais na frente, o Tomac tava lá pelos 10º, 9º, 8º, mais ou menos assim. E o Sexton tava umas 3, 4 posições na frente, tá passando a queda agora do Sexton. A primeira queda dele. Aí, ó, três pilotos entre o Sexton e o Tomac. Se ele não tivesse caído aí, eu acho que ele... eu acho que foi onde... Não, desmoronou.
Você, psicológico, vai embora. Mas no final das contas, pelo que o Tomac fez, se o Sexton não caísse nenhuma vez, provavelmente o Sexton ia ganhar, o Tomac ia ficar em segundo e ia ser campeão do mesmo jeito. Mas com uma maneira tipo de dever cumprido, pressionar, né? Não, às vezes pressionar, né? Porque você estando na frente ali, às vezes você tem como pressionar o cara e induzir o outro ao erro, né? Mas o Sexton se induziu ao erro dele mesmo. Então, isso na vida eu nunca passei, né? Quer ficar em primeiro disputando por algum campeonato. Mas o que eu imagino é a questão psicológica realmente, porque é o que ele falou, depois da primeira queda vem a frustração, filho. E aí, fora de você pegar essa moto e levantar de novo, já... Num calor absurdo que já tava. Sua energia que você tava poupando já era. E o que eu vi que as outras muito... duas quedas foram quedas bobas que ele tomou. Mas voltando para a primeira bateria, o que eu vi muito, assim, foi o Tomac totalmente tranquilo e só acompanhando. Sim. Ele acompanhou o tempo todo. E na hora que ele quis acelerar ele ainda não acelerou tudo, na minha visão. Ele faria mais. Nesse fim de semana eu acho que ele também não deu tudo que ele podia dar, não. Então, ele sobrou, deu pra ver que ele sobrou. E que o cara tá muito bruto, bicho. Ele tá muito bem preparado. E eu fiquei até me perguntando, porque foi muito questionado, né? Esse ano, principalmente, por todo mundo, por todos os pilotos americanos, comentaristas, aqui no Brasil também. Leandro Silva fez um vídeo ali de posicionamento, porque agora tá na moda ficar ali todo eretinho, andar em pezinho, a nova moda, né? É o que falam, Stephen Everett fazia isso desde sempre, foi campeão milhares de vezes aí, 11 vezes, né? Curvando em pé na pedaleira. Curvando em pé, pedaleira, ninguém... Não, esse é só ele. E ficou assim um tempão. Aí do nada virou moda, todo mundo quer ser assim, e fala que esse é o jeito correto de se andar. E eu acho que isso provou que não. O Tomac lá, todo brinate da vida. Bruto, carrega a moto nas costas. Carrega, e todo mundo fala, o cara não sabe regular direito suspensão. O preparo físico dele faz a diferença, né? Ele aguenta carregar a moto desse jeito mais bruto. E quando ele acelera, a moto vai toda errada mesmo e o cara não cai. Então, assim, é muito preparo, é muito do que ele tem vivido, né? Do momento, porque o que principalmente no americano, o que faz mudar um Roczen de um Tomac, de um Anderson, é cada um no seu momento. Então... É um detalhe, muito detalhe mesmo. É particular, muito do piloto, do que ele vem passando. Se não tá num dia bom, você já se lascou já. O Roczen mesmo, num podcast, veio falando que, cara, ele tá fazendo de tudo. Ele tá se sentindo bem. Ele não sabe o resultado. Ele tá se sentindo bem e, querendo ou não, ele falou que tá pilotando feliz, ele não tá frustrado. É claro que ele é um cara da frente e pilotos da frente não querem se acostumar com terceiro ou quarto. Mas ele sabe, Roczen, melhor do que ninguém aí, de ter capacidade mental aí, uma força mental absurda. Se não fosse isso, eu acho que ele já teria aposentado. Sim. Então, mais uma vez, está provando e ele mesmo ele afirma o tempo todo. Eu sei que é fase. Eu sei que eu estou trabalhando ali, estou com a equipe está super forte, mas é passar um momento. E assim como o Tomac também ficou 2, 3 anos. Passou maus momentos, né? Eu acho que o último título que ele tinha ganho no motocross foi em 2019, eu acho. Então, ficou algum tempo, mudou de equipe e parece ter se encaixado bem na equipe, na fase. Às vezes uma motivação a mais por ter mudado de equipe e tal. Levando o cara dele de suspensão, né? Levando o pessoal que tem intimidade com ele para poder trabalhar e tudo mais. E rolou, né? Esse ano mandou muito bem. E botando ele e o Sexton aí, assim, um degrau acima da galera. Você vê ali no final da pontuação que eles estão 100 pontos na frente do terceiro, né? Assim como em algumas baterias eles abriram mais de 30 segundos, 1 minuto na frente do terceiro. Foi um campeonato de dois ali, os dois protagonistas o tempo todo, desde o início, lá e cá, e sobraram, cara. O que mais se aproximou ali foi o Anderson, né? Que em alguns momentos ele até falou que foi a melhor temporada dele no motocross, no outdoor. Sempre foi especialista no supercross. Christian Craig, que vem na evolução grande aí, até fez um terceiro. Outro cara de supercross. E bom que esse calor aí, alguma galera aí surpreendeu das equipes privadas, né? O Benny Bloss lá fez um sexto. O companheiro dele lá, o... Como é que é o nome dele? Frederick Norrin lá também fez um 10º. Então essa galera abre espaço pra essa galera também.